Uma vitrine. Liberdade. Prisão. Uma luta por espaço. Divulgação. Para a formação. Uma vitrine. Uma renda. Uma relação. Uma cura. O fim é O diferente. fim é diferente, Mas a ferramenta é a mesma. Internet. A igreja local expandiu, inseridos agora em um universo digital que conecta milhões de quilômetros a um clique de distância. A formação de uma equipe para transcender as barreiras do espaço físico nunca foi tão importante e relevante quanto agora. Estamos falando de convergir todas as coisas em um único propósito: levar a mensagem de Cristo Jesus a todos os cantos. Deus que é único, que é Pai de todos Estamos nós. falando da Igreja e Universo Digital. Inscreva-se. Vagas limitadas. Nesse tempo, certamente esse é um dos eventos mais importantes por conta da situação em que a gente está vivendo, dos momentos em que a gente está vivendo e dos ataques em que a gente vive. Você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que tem algum tipo de envolvimento, é impossível hoje nenhum tipo de, todo negócio ele perpassa pela internet. Então a gente vai ter um período aqui muito interessante, onde pessoas muito legais, capacitadas. Eu gostaria muito de colocar o Moisés, o Vaz e a Larissa também no card, mas vocês vão estar aqui? Então certamente a gente vai usar vocês. Eu já vou ler seu currículo aqui, tá? O Vaz, ele foi marqueteiro do Érico Rocha, do Tiago Nigro, de tanta gente famosa na internet, conhece muito de internet, são amigos preciosos, se conheceram na internet, se casaram através de um aplicativo chamado Clubhouse, e eu estava lá para presenciar e ver isso. E são uma bênção, e a gente vai estar aqui falando e respirando isso, junto com a parte conceitual, que a gente vai estar tratando entre a gente, Nick Moretti, que é do Dunamis, o Sidney, que é da InChurch, junto com o Danilo, que é da Chairô, tantos outros irmãos profissionais. A gente vai ter uma parte prática. O que é isso? Pastor, eu estou vendendo bolo, precisava fazer umas fotos melhores, precisava fazer um vídeo para os meus bolos, eu tenho um negócio, eu tenho uma ideia, eu gostaria de colocar a minha ideia na internet. Então você vai ter ferramentas práticas. Nosso time, nossa equipe de mídia, Davi, Newton, Sabrina, o Natan, eu vou estar aqui. A gente vai estar passando para você caminhos práticos, para você usar algumas ferramentas que estão disponíveis, e algumas coisas gratuitas, algumas coisas fáceis, onde você pode ter uma presença do seu negócio, da sua mensagem, daquilo que você acredita dentro da internet. Irmãos, eu nunca vi um encontro tão precioso ser tão barato como esse. Por isso eu digo, é uma oportunidade. Nós não fazemos eventos cobrados, o que nós estamos repassando para todo mundo são os custos daquilo que a gente vai ter aqui nesses dias. As vagas são limitadas, portanto, se antecipe, faça a sua inscrição, é tudo, traga pessoas, traga a equipe da sua empresa. Alguns irmãos aqui disseram, eu vou e vou levar 2 pessoas da minha empresa. A pessoa não tem, a pessoa é crua, totalmente out em relação à internet. É uma grande oportunidade para você romper isso, sair desse lugar e realmente ter uma presença mais interessante dentro desse contexto de internet, amém? Glória a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga como você está bonito hoje. Diga para ela, o pastor Felipe vai pregar de novo. Estou sendo um reserva aqui dos meus amigos, né? Vamos lá, você tem paciência de me ouvir mais uma vez? Então estende sua mão para cá, me abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ouvir você orando por mim. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Visita-me, Senhor. Oramos a Ti, ó Rei Aleluia. Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. Glória a Deus.
Obrigado, irmãos. Mateus capítulo 21, versos 12 a 17. Mateus capítulo 21. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiras perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Espírito Santo, pedimos a sua graça e a atenção que precisamos para a sua palavra, para o recado que o Senhor quer nos dar, através dessa parte do Evangelho, através desse trecho, dessa mensagem, desse fato tão importante. Todos nós conhecemos, já lemos esse texto, mas que ele se renove para nós, que ele salte ao nosso espírito como uma instrução profética, como uma orientação, Pai, necessária para a gente conduzir a nossa vida e crescer espiritualmente em Ti, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é muito conhecido, acredito que todos nós o conhecemos bem. Jesus passou boa parte do seu ministério no norte de Israel. Jesus não era uma pessoa que frequentava muito tempo, especificamente diante do contexto e da situação em que Israel vivia. O templo era um lugar que concentrava uma corrupção romana e uma corrupção judaica. Os líderes de Israel, especialmente Anás e Caifás, estavam na folha de pagamento do imperador Tibério César, e nessa folha de pagamento eles eram sumos sacerdotes. Isso é uma irregularidade, Lucas vai falar isso no capítulo 3, e eles utilizavam-se da fé e do brand, da fama que Israel tinha no quesito a vida religiosa, como uma fonte de lucro, como uma empresa, digamos assim, muito promissora para produzir lucro. Por esse motivo e por outros motivos, Jesus permaneceu muito mais no norte de Israel do que propriamente nessa região de Jerusalém, no templo. Jesus passou mais tempo cuidando dos pobres, dos aflitos, dos oprimidos, dos aprisionados. Jesus gastou mais tempo com esses. Ele mesmo disse que ele não veio chamar justos, mas ele veio convidar pecadores ao arrependimento, amém? Essa era a missão de Jesus, e essa era a região geográfica, a circunscrição que Jesus preferia estar. Jesus raramente ia ao templo, mas nesse dia ele foi ao templo, amém, irmãos? Nesse dia ele estava no templo. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus ressuscitou, a concepção e a ideia de templo ganhou novos significados e uma amplitude muito maior. A referência que a gente tem de templo é um lugar físico, mas quando Jesus foi levado aos céus, depois de vencer a morte, a concepção de templo mudou completamente. O templo de Jesus hoje é corações que se abrem para Ele, amém? E que permitem, que dão esse espaço para que Jesus viva nelas, viva através delas. A concepção de templo muda também, porque agora não há mais um lugar em específico. Quando a mulher samaritana pergunta aonde nós devemos adorar, Jesus então muda completamente a ideia de lugar, de uma espécie de Meca, uma espécie de Vaticano da fé. Não existe mais esse lugar decretado, aqui você deve adorar. Pelo contrário, os verdadeiros adoradores agora adoram em espírito e em verdade. E Jesus ressignifica a ideia de templo, não como lugar físico, mas como um espírito que nos remete a um encontro e a uma comunhão. E quando todo mundo perde o interesse e a credibilidade no encontro, Jesus estabelece um critério alcançável,
ele diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá eu faço daquele lugar um templo, e eu habito no meio daqueles. Então a ideia de templo, ela ganhou um outro sentido, um outro significado, uma amplitude muito maior. Naquele dia Jesus foi ao templo de Jerusalém. Era a época da festa da Páscoa. A presença de Jesus naquele templo em Jerusalém revelou muitas coisas. Observando esse texto hoje, essa possivelmente era uma mensagem que eu pregaria no próximo domingo, eu estou antecipando ela para hoje. Mas a primeira coisa a ser revelada está descrita no verso 12 desse texto que a gente leu. Versículo 12: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Todos os que ali vendiam e compravam. Jesus mostra aqueles que não estão em um ambiente de culto, ou aqueles, melhor dizendo, aqueles que estão em um ambiente de culto, não para adorar a Deus, mas para fazer bons negócios. A primeira coisa que Jesus revela são as falsas razões de alguns. É uma razão falsa. Qual o motivo de você estar no templo? O que te leva ao templo é uma razão que não é legítima, é falsa. Por que você está no templo? Para fazer bons negócios. E muitas vezes, esses bons negócios, esses que carregam em si uma falsa razão, eles querem fazer um bom negócio com Deus. Às vezes a ideia é desenvolver essa negociação. Eu costumo dizer muito uma frase: entrar no fogo para negociar com a chama. A ideia do bom negócio é um bom negócio com Deus. Alguns veem, pessoas que não se reúnem para um propósito de tocar o coração de Deus, mas para fazer bons negócios, para barganhar com Deus, para apresentar para Deus muito mais motivos próprios do que uma compreensão da vontade sublime, perfeita, agradável de Deus. Há uma ideia, muito equivocada, que existe a vontade de Deus para a minha vida. Não existe vontade de Deus para a sua vida. Deus não customiza vontade para você. Deus não tem um compromisso com nenhum CPF. O compromisso de Deus é com o seu povo. Deus não tem uma célula, Deus não trata uma célula do corpo, não, Deus trata o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e Deus tem um compromisso com esse corpo na terra, amém? Então, quando eu vou ao culto, eu não vou ao culto para fazer um bom negócio, para obter algo de Deus. A concepção do culto apresentada pelo apóstolo Paulo é um lugar onde eu vou para me oferecer. E apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. Então o culto não é um lugar de bom negócio, o culto é um lugar de rendição completa à presença, à vontade, à intenção, ao plano de Deus. Mas há pessoas que são movidas por uma falsa razão. Então qual o motivo delas estarem ali? Elas querem o pacote da bênção. Alguns querem vender esse pacote. Alguns tornam Deus refém da fé dos evangélicos. Vem aqui que Deus vai fazer milagre. Vem aqui que Deus vai te prosperar. Vem aqui que Deus vai te abençoar. Não, eu não posso subjugar a Deus a minha fé. E se Deus não quiser fazer nada disso? E se Ele quiser só estar entre nós? Não é o bastante para você? Então há pessoas que são movidas por uma falsa razão. Então o que elas fazem no templo? Elas estão em busca de bons negócios. E há aqueles que desfrutam desses bons negócios. E Jesus não expulsa, ou não concentra esse diagnóstico de uma razão falsa, só naqueles que estão vendendo, mas também naqueles que estão comprando. Deixa eu falar uma coisa para vocês: todo mundo tem o pastor que merece. Ah, mas é que o pastor está roubando, é que o pastor está usurpando, é que o pastor está mentindo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o bilhete premiado só pega o zoiudo. É só o ambicioso que compra. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado.
Então há aqueles que vendem, mas há aqueles que compram, e Jesus expulsa ambos. Olha só, o que Jesus bota para correr, derruba os pombos, faz sabe, Jesus faz uma muvuca lá, e a gente vai entender já que essa ação de Jesus nunca agiu por impulso. Existe uma pedagogia em tudo que Jesus fez. Existe um desejo de revelar algumas coisas no ambiente do templo. Tinha aqueles que desfrutavam dos bons negócios feitos, e aqueles que compravam. Estamos juntos aqui? Apaga essa luz do meio aqui, por favor. E aqueles que compravam. O que eles compravam, pastor? Eles compravam o culto. Eles compravam o pacote da bênção. Eles compravam a bênção a qualquer custo. Eles compravam a prosperidade sem processo. Eles compravam o crescimento sem dor. Eles compravam, sabe, a falsa linha de chegada. Antigamente havia uma orientação sobre as ofertas. Estamos juntos aqui, amém? A lei de Deus determinava que eles deveriam levar algo. Era uma lei. Todo mundo que ia para o templo tinha que levar alguma coisa. Então o que eles levavam? Eles levavam pombo, eles levavam pássaro, eles levavam animais cevados, eles levavam alguma coisa, era uma lei, uma orientação mosaica. Você precisa levar alguma coisa quando você vai para o templo. Mas o ato da oferta era um gesto vivo de gratidão. Era uma coisa viva. Então era uma lei, leva uma oferta, mas a oferta que eles levavam era um gesto vivo, um pombinho, um passarinho que você criava. Olha para mim, presta atenção nisso. Era um animal que você criava, era um cordeiro que você mesmo cevava ele. Então aquilo era pedagógico para a sua casa. Aquele pombinho que estava ali sendo criado para Deus. Aquele animal que estava sendo cevado para Deus. Aquilo era separado para Deus. Era um gesto vivo de gratidão. Você sabe, você oferecia vida para criar aquele animal, e para numa determinada época, na Páscoa, ou quando você fosse ao templo, aquele gesto vivo de gratidão pudesse ser oferecido como uma oferta aceitável a Deus. Mas agora não. Agora não tinha mais gesto vivo de gratidão. Agora a pomba estava sendo vendida lá na porta. Era adoração a vácuo. Era adoração emplastificada. Era o pacote de bênção lá na porta. Razões que não são legítimas de estar no templo. Adoração sem significado algum. Devoção vazia. Espiritualidade de plástico. Não tinha vida no gesto. Jesus expulsou os que vendiam e os que compravam. Jesus expulsou aqueles que estavam ali para fazer bons negócios e aqueles que desfrutavam desses bons negócios, porque agora não havia mais nenhuma dedicação naquilo que eu oferecia a Deus, eu comprava. Não havia dia a dia, não havia devoção diária, não havia compromisso contínuo. Eu me lembro quando o digital entrou na nossa vida. E quando ele entrou de uma forma muito, pura e genuína, e ele nos dava um senso de responsabilidade. Eu era tão pobre que até os pobres chamavam nós de pobre. Então eu não tinha esse negocinho que eu vou falar aqui agora, mas se você se lembrar o nome é porque você é de 90 para cá. Um bichinho que a gente alimentava, digital, que era tipo um chaveiro. Tamagotchi. Você lembra, né? A gente tinha que alimentar o Tamagotchi, você lembra disso? E se não alimentasse ele, acontecia o quê? Morria. Então, era digital, mas tinha uma presença de vida orgânica.
Agora não, irmãos, eles não tinham smartphone, eles não tinham internet, eles não tinham vida digital, mas eles estavam comprando culto. Eles estavam comprando culto, era mais fácil. Por que eu vou criar um pombo? Por que eu vou criar um novilho cevado? Eu vou comprar lá na porta do templo, vende. Tem adoração de plástico. Ah, meu Deus, faz sentido para vocês? As falsas razões. Esse eu criei para Deus. Esse eu preparei para Ele, já não tinha mais isso. Mas o que acontecia no tempo era o contrário. Ninguém preparava um culto antes. Eles compravam um culto já embalado, a vácuo, na porta. Você já comprava o passarinho criado, você já comprava o novilho cevado. Não tinha processo no seu culto, não tinha dia a dia no seu culto. Não tinha pão nosso de cada dia, não tinha a misericórdia que se renova a cada manhã. Não tinha uma rotina que está submissa a uma fé transcendente. A minha vida ordinária está submissa, porque eu não começo as minhas atividades ordinárias sem antes me curvar a um Deus invisível e dizer: toma o meu dia para o Senhor, toma a minha vida para o Senhor, me orienta nas minhas decisões, me conduz a toda a verdade, perdoa os meus pecados. Não tinha mais isso. O passarinho estava lá, é só comprar. Não era mais gesto vivo, era um condicionamento morto e sem consciência de relação. Não havia mais relação com a oferta, não havia mais relação com a minha oferenda, não havia mais relação com aquilo que eu estava entregando para Deus. Era comprado. Jesus revela, irmão, pessoas que são carregadas de razões falsas, de razões que não são legitimadas pela relação com Ele. Sabe, irmão, hoje a gente não compra mais o pombinho, a ovelhinha, mas a gente corre o risco de comprar o pacote da bênção. Sabe, Deus não vende pacotes de culto, irmão. A Bíblia não tem um pacote de culto para vender, não tem uma arrasta para cima no Instagram de Deus. O que existe é processo, é dia a dia, é gesto vivo de gratidão, é uma oferta aceitável ao Senhor, é uma coisa que me custa. Deus me dá enquanto eu durmo, glória a Deus, amém, irmãos? Deus te dá enquanto você dorme, mas quando você acorda, você precisa entregar alguma coisa para Deus. E quando isso não acontece, eu compro uma bênção já na porta, eu compro um pacote culto. Não há nada que eu possa te dar, nada que eu possa te dar hoje, que vai justificar a ausência da sua preparação, que vai justificar a ausência daquilo que você está oferecendo para Deus. Nada que eu possa te dar. As pessoas tinham acabado de receber o Espírito Santo, tinham acabado de provar uma visitação maravilhosa. A sombra de Pedro curava. Olha que igreja era essa. Um sermão, 3.000 pessoas se convertiam. Outro sermão, 5.000 pessoas se convertiam. E naquela época nem se contava mulher e menino. Imagina quanta gente não se converteu naquela mensagem de Pedro. Quantas pessoas não abraçaram a ideia do Evangelho a partir daquela mensagem. Quantos paralíticos foram curados, quanta gente foi curada. Mas nada que Pedro pudesse oferecer justificaria o coração, a ausência de gratidão viva, de um gesto vivo no coração de Ananias e Safira. E Atos capítulo 5 é o barulho dos teólogos, tanto aqueles que fazem teologia na presença quanto na ausência de argumento. A hipergraça endoida com Atos capítulo 5. Os ultracalvinistas mordem no tijolo para explicar, mas eles morreram. Olha para quem está do seu lado e diga: morreu. Por que morreu, pastor? Eu sei lá. Eu só sei que morreu. Eu tenho uma aplicação pessoal. O problema de Ananias e Safira não foi dar uma parte, foi entrar na fila de quem estava dando tudo. Se você quer dar uma parte só, não tem problema.
Mas sabe, não vá para o culto com razões não legitimadas pelo Espírito Santo, sem a intenção. Não vá para o templo sem a intenção, porque Jesus pode aparecer no templo. Você pode ser um daqueles que vão ser expulsos por ele de lá. Jesus expulsou quem vendia a bênção, mas expulsou quem comprava ela. Jesus expulsou quem vendia o pombo, mas expulsou também aqueles que não queriam mais oferecer para Deus gesto vivo de gratidão. Você está aqui comigo? Não há nada que eu possa fazer que vai justificar essa ausência na sua vida. Nada, nada, não tem nada que eu faça. A segunda denúncia que Jesus faz ao entrar no templo, no verso 15, vamos dar uma olhada. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, só até aí. A primeira coisa que Jesus revela são razões falsas, são razões que não são legitimadas por uma compreensão consciente da proposta do culto, que é a relação com o Espírito. A segunda que ele revela são aquelas pessoas que têm roupa de crente maduro. Olha para mim, é gente que parece que é maduro demais, gente que se tornou especialista em Deus, gente que é tão especialista em Deus, é tão maduro, mas que não ouve mais a palavra com o coração aberto. Eles só querem julgar o que é dito, avaliar, ver os detalhes. Eles não vêm com a alma desarmada para provar a presença de Jesus sem reserva. São técnicos, estão pensando, avaliando, vão embora vazios do culto, porque eles querem avaliar se o sermão é homileticamente correto. Eles são especialistas em Deus. Eles querem explicar tudo, eles querem, sabe, embasar tudo. Parece que eles se sentem uma espécie de ISO da relevância. Se a sua adoração está sendo relevante ou não, se o que você prega é relevante ou não, se o que você diz é relevante ou não. É gente com roupa de crente maduro, mas que não passa de gente morna, que acha que é rico, acha que é abastada, mas no fundo não se deu conta da nudez que tem, da cegueira que tem, da mornidão em que vive. Jesus vai no templo, irmão, e quando ele vai no templo, ele revela as razões falsas, a falsa maturidade. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre disse isso. Acho que pode abaixar um pouquinho aqui, Natan, por isso que eu estou afastando. Sabe, o contrário do amor não é o ódio. Não é ódio, não. O ódio é um elemento que se apropria de um lugar onde o amor se foi. O ódio é um ocupador de espaço. Mas o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é a indiferença. Sabe, irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa, a indiferença muitas vezes ela se parece muito com a maturidade. Tem muita gente que se tornou indiferente e acha que está maduro, que eu já não sinto mais, isso já não me incomoda mais, isso já não me machuca mais. É porque você está leproso. O que a lepra faz é roubar sua sensibilidade à dor. Antigamente os médicos testavam o leproso, sabe como? Com isqueiro. Eles colocavam um isqueiro no braço do leproso, e se quando o fogo fosse derramado ou colocado no braço dele, ele não sentisse nada, é porque ele estava leproso. Irmão, tem gente que o fogo de Deus vem no culto, tem gente que Jesus está presente no culto, sabe o que ele está fazendo? Ele está indiferente ao fogo que Jesus está derramando, porque ele se tornou tão especialista em Deus, tão maduro, que ele está julgando e avaliando tudo, mas não está com a alma desarmada para provar aquilo que Jesus pode derramar numa reunião como essa. Ele está julgando a luz, ele está julgando o som, ele está julgando a mensagem, a roupa de um, a roupa do outro, vai sair vazio.
O rio de vida vai passar do seu lado e você não vai beber uma gota dele, porque é a sua presunção, é a sua ideia de maturidade que não te deixa perceber que no fundo, você está doente. Faz sentido para alguém aqui? Agora, essa noite não é para avaliar só isso não, amém, gente? Essa noite não mostra para a gente só isso não, ia ser muito sem graça se fosse só isso. Essa noite não é sobre diagnosticar joio, não é sobre falsas razões, não é sobre uma sensação de maturidade que na verdade não é maturidade. As denúncias feitas por Jesus, mas para falar das descobertas incríveis que existem também nessa visita de Jesus ao templo, eu queria que você dissesse glória a Deus, amém, irmãos? Se de um lado ele tira a máscara daqueles que se movem por falsas razões e que vêm aqui apenas para fazer um bom negócio com Deus, Jesus faz isso. Ele tira a máscara de quem veio só para fazer bom negócio. Ele tira o disfarce daqueles que se acham maduros e produzem um pacote teológico que eles acreditam ter uma fonte inerente de bênção em si mesmo. O pacote teológico que ele produz já tem bênção, é inerente, e por isso são incapazes de ouvir Deus, de perceber Deus. Deus sabia, irmãos, que seria muito difícil alguém que tivesse a sensibilidade e a alma livre para ouvi-lo. Por isso que todas as cartas terminam da mesma forma: quem tem ouvidos, ouça. Nem todo mundo que tem ouvido ouve. Falar é fácil, quero ver ouvir. E vale lembrar, irmão, que Jesus estava no templo. Deixa eu te avisar, Jesus está no templo. Jesus está no templo. Ele tira a máscara, ele tira o disfarce, mas ele revela coisas maravilhosas também quando ele está no templo. Uma das coisas que ele revela está no verso 12 também. Ele espanta todo mundo, mas ele revela algo maravilhoso. Ele diz: olha, aqui, esse lugar é um lugar de orar e de ver as suas orações sendo respondidas por Ele. Deixa eu repetir isso. Aqui é um lugar onde a máscara cai, o disfarçado é desmascarado. Mas aqui também é um lugar de orar, e é um lugar onde as suas orações são respondidas. Ele expulsa o cambista, aqueles que querem um culto pronto, e revela o real motivo desse lugar. Esse lugar, aqui, é uma casa de oração. Aqui é uma casa de oração. Eu gosto da versão de Marcos que diz: uma casa de oração para todos os povos. É uma casa de oração para todo tipo de gente, para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para o que mora em Alphaville, para o que mora em Alfavela, para aquele que tem angústias, para aquele que tem dores, para aquele que se sente derrotado, para aquele que se sente muito vencedor. É uma casa de oração para todos os povos. É uma casa de oração para todo mundo, onde todo mundo ora e todo mundo consegue perceber Deus respondendo a sua oração. Ele deixa isso muito claro. Também derribou as mesas, cambistas. Eu acho que é o outro, né? O próximo. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, Jesus fazia os meninos clamando. É o 13. E diz: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Diga comigo: casa de oração. Se Jesus está aqui, irmãos, e Ele está aqui, esse lugar é transformado pela presença dele em casa de oração. Lugar de falar com aquele que, sabe, aqui é onde você fala com Deus. Aqui é onde você fala com aquele que levanta e derruba reis. Aqui é o lugar de você falar com aquele que muda o curso dos rios. Aqui é o lugar de você falar, sabe, daquele de quem ninguém pode esconder. Você pode falar com ele aqui.
Aquele que tem olhos em toda parte. Se você colocar a sua cama lá no profundo do abismo, não dá para esconder dele. Ele está aqui, ele ouve a sua oração. Aqui é lugar de falar com esse. Aquele que conhece as regiões mais confusas, escondidas da terra. Sabe, existe o ser humano sabe mais. Eu estava ouvindo hoje um vídeo, assistindo um vídeo hoje de manhã, e estava falando sobre o fundo do mar, e estava falando de uma região ali na região do Recife. O ser humano sabe mais sobre Marte do que sobre o fundo do mar. Existe um lugar ali na região do Recife, que é constatado que existe lá 15 mil metros de profundidade, 15 quilômetros de profundidade, dentro do mar. Deus conhece esses 15 quilômetros. Deus sabe o que acontece em cada um desses quilômetros. Aqui é lugar de falar com Deus que conhece o que ninguém conhece. Aqui é uma casa de oração. Quando Jesus está no lugar, Ele revela falsas razões. Ele revela essa ideia, sabe, genérica de maturidade. Mas Ele também transforma esse lugar, sabe, em um lugar aonde o seu encontro com Ele se torna em relacionamento através da prática da oração. Você pode orar e você tem a garantia, a certeza de que as suas orações serão respondidas. Você pode falar com aquele que levanta e derruba reis. Você pode falar com aquele que mede o céu com a palma das mãos. Você pode falar com aquele que chama as estrelas pelo nome. Você pode falar com aquele que ninguém consegue se esconder dele. Você pode falar com ele. Você pode falar com aquele que tem o poder de produzir dilúvio, mas que também acalma tempestades, que estabelece limite para as ondas do mar. Em Jó capítulo 38 ele diz: Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci limite para o mar? E disse: até aqui virás e não mais adiante, até aqui se quebrará a soberba das suas ondas. Aqui é lugar de falar com aquele cujos anjos e os demônios tremem diante da sua presença. Aqui é casa de oração. Por quê, pastor? Porque tem cadeira legal? Não, porque Jesus está no templo. Jesus está aqui. E quando Ele vem, Ele ressignifica. Quando Ele vem, Ele apresenta um caminho para você orar e ter a convicção e a certeza de que as suas orações, que aquilo que você ora vai ser respondido. É lugar de oração. E muito mais que isso, Ele diz: olha, esse lugar não é só uma casa de oração, não. Esse lugar é a casa do meu Pai. Você está aqui comigo, irmãos? Esse é o lugar de orar, de apresentar medos, de apresentar suas ansiedades, de apresentar suas frustrações, de apresentar a sua relação ferrada com seus filhos, de apresentar o seu casamento que está por um fio, de apresentar a sua carência, as suas emoções que estão abaladas por conta da carência que você está sentindo. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de apresentar seu marido. Aqui é lugar de apresentar a sua esposa. Aqui é lugar de mostrar a face dos seus problemas mais vergonhosos. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de permitir que Deus toque em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Aqui é casa de oração. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Aqui não é o lugar onde você compra bênção, não. Não tem ninguém vendendo isso aqui, não. E eu não estou falando desse lugar físico, não. Eu estou falando do lugar onde a presença de Jesus se é real, é viva, é palpável. Aqui é lugar de apresentar os seus dramas financeiros. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de apresentar seus medos. Aqui é lugar onde nós oramos e as nossas orações são respondidas. Casa de oração para todos os povos. O que Jesus revela sobre esse lugar também. Vocês estão comigo aqui? O que Jesus revela sobre esse lugar também, pastor? Além de que esse lugar seja uma casa de oração, olha para mim.
Aqui é o lugar onde a dor é mostrada e a cura é obtida. Quando Jesus está nesse lugar e faz desse lugar um templo para ele habitar, ele transforma esse lugar não no lugar de compra e venda, não no lugar de concentração de pessoas que são especialistas em Deus, que produzem um pacote teológico, que acha que a bênção é inerente a esse pacote. Não, ele transforma esse lugar, ele revela todo esse desajuste, mas ele traz para esse lugar um significado, ele transforma esse lugar, ele ressignifica, ele devolve o sentido para esse lugar. Esse lugar é uma casa de oração para todos os povos. Pode orar, que o Pai escuta vocês e o Pai responde vocês. Agora, esse lugar também é um lugar onde você apresenta a sua enfermidade e você obtém cura. Você apresenta a sua dor. Aonde que está doendo? Está doendo, pastor? Dói porque meu casamento não está bem. Dói porque eu não aguento mais trabalhar tanto e não construir nada. Dói, pastor, dói muito. Dói a ingratidão dos meus filhos. A ingratidão dos meus filhos está doendo. Dói eu olhar para trás, presta atenção, e ver que eu podia, sabe, que eu perdi tempo, que eu podia estar muito mais à frente no processo e eu não estou. Aqui é o lugar onde você apresenta a sua dor e obtém cura. Ei, irmão, Jesus está aqui entre a gente. Aqui é o lugar onde a ferida é exposta, lugar onde a angústia mostra a sua face. Nossos disfarces acabam, nossas máscaras são arrancadas do rosto. Jesus ama tanta gente que às vezes tira a máscara na marra, tira o disfarce na marra. Não é um ambiente de conveniência, não é um ambiente dos bons negócios, é o lugar onde a gente fala com Deus e é respondido por Ele. É o lugar onde a gente apresenta aonde dói e a gente obtém cura, porque Jesus está no templo, amém, irmãos? Verso 14: vieram a Ele no templo cegos e coxos, e Ele os... Agora só é lugar para cura do coxo se ele parar de fingir que não manca. Só é lugar de cura para o cego se ele parar de fingir que enxerga. Aqui é o lugar onde a dor é mostrada e a cura é obtida. O coxo foi curado, por quê? Porque ele não fingiu que andava certo. O cego está vendo, por quê? Porque ele não fingiu que enxergava. Jesus está aqui nesse lugar, irmão. Jesus está nesse ambiente. Não é o pastor, ó, presta atenção. Os doentes, eles não vieram no templo, eles não foram ao louvor, eles não vieram ao pastor, vieram a Ele. E porque vieram a Ele, foram curados. Não é onde você vai, é para quem você vai. Vocês estão aqui comigo, irmão? Faz sentido para vocês? Confesso que eu estava preparado para falar isso aqui no domingo. Eu ia ainda dar mais uma beliscadinha de um lado e do outro aqui. Mas eu estou sendo alimentado aqui. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, amém? Não é o pastor, não é o louvor, não é a instituição, não é o evento. Eles vieram a Ele. Tem muita gente que vem ao pastor, ao templo,
e volta para casa doente como entrou. Mas se você vier a Ele nessa noite, você não vai voltar mancando, e você não vai voltar sem enxergar o que você precisa enxergar. Quantas vezes aqueles cegos e coxos foram ao templo e voltaram coxeando e tateando? Quantas vezes aqueles doentes foram ao templo? Irmãos, eu até anotei aqui, ó. Quantos cegos e coxos estão procurando no templo ou nos templos cura? Quantos templos você já foi procurando cura? Quantos templos você já foi e saiu de lá coxeando e tateando? Em quantos pastores você já foi? Em quantos pregadores você já foi? Em quantos louvores? Em quantos eventos? Em quantas conferências você já foi? E você, sabe, fingiu que andava por um tempo, mas daqui a pouco estava coxeando de novo, daqui a pouco estava sem ver de novo. Os seus pontos cegos voltaram todos. E ponto cego, olha para mim, ponto cego não é aquilo que você não vê. Ponto cego é aquilo que só você não vê. Quantos tempos você já foi? Quantos lugares? E voltou como? Voltou coxeando. Passa ano, sai ano, você está expulsando o mesmo demônio. Você está tropeçando na mesma coisa. Você está patinando no mesmo lugar. Mas se você for a Ele, sem fingir, sem ter uma aparência de quem enxerga, sem ter uma aparência de quem anda certo, se você entender que a presença de Jesus está aqui, e você for para Ele, você vai ser curado por Ele, você vai ver o poder dEle operando em você, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você se apresentar para Ele, irmão, Deus não tem problema com quem não dá fruto, nenhum. Deus tem problema com a figueira que tem aparência de frutífero, mas não oferece fruto nenhum para ninguém. Deus não tem problema com as nossas fraquezas, com as nossas cegueiras, com a nossa coxidão. Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Jesus nunca fez um sermão para refutar os de religiões distintas e diferentes. Jesus nunca brigou com pecadores, irmão. Ele brigou com os hipócritas, os fariseus. Leia e releia o Evangelho e acha um lugar. Ele nunca escreveu uma tese, só na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas ele escreveu dentro de gente, dentro de pecador. Ele escreveu que se você for sincero, se você for de verdade, se você tiver um espírito contrito e um coração quebrantado, você move Deus, você expõe a sua dor a Ele, você expõe aonde dói, e você obtém cura pela graça e pela bondade dEle. O culto é para isso. O culto é para isso. Venha a Ele hoje, amém? Venha a Ele hoje. Não importa quem você seja. Azar seu que você veio aqui hoje. Ou sorte, ou bondade de Deus. Melhor acreditar nisso. Como diz aquele louvor, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Em terceiro lugar e último lugar, para a gente ir terminando. Quando Jesus está no templo, esse lugar se torna um lugar de louvor e de renovação de força. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Quando Jesus está no templo, esse lugar se torna um lugar de louvor, de renovação. Abra a alma para Deus em louvor e prove um renovo nessa noite, amém, irmãos? Ofereça poesias para Deus, ofereça sua voz a Deus, ofereça seu canto a Deus, ofereça a sua força a Deus, ofereça a Ele louvor. Você vai louvar a Deus e vai ver um poder renovador sobre a sua vida. Sabe, próximo versículo aqui, se eu não me engano,
Mas vendo os principais sacerdotes, tendo os escribas, maravilhados, faziam os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram: olha o próximo, ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Olha só, irmão, olha como isso é legal. Presta atenção aqui, você vai pegar um negócio agora. Como diz o pessoal, é código, né, que eles falam, né? Código, né? Código. Jesus está fazendo uma citação do Salmo 8, número 2. Agora presta atenção nesse texto, olha só. Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito. Coloca para nós, por favor, Magali, Salmo de número 8, verso 2. Jesus está fazendo a menção desse salmo. Olha que interessante, quando a gente cruza esses dois salmos. Da boca dos pequeninos e da criança de peito suscitasse o quê? Força. Olha, irmão, Jesus fez uma adaptação no salmo. Vocês estão aqui comigo? Salmo 8,2 está dizendo: da boca dos pequeninos e das crianças de peito ele tirou o que? Força. Volta para Mateus lá. Aleluia. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ele está fazendo a menção do salmo, mas o salmo diz força, aqui ele diz louvor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus está no templo, Jesus transforma esse lugar aqui em um lugar de louvor e renovação de alma, renovação de força, renovação de bom ânimo, meu pastor Luiz. Ele nutre você com ânimo. Gente que louva a Deus é forte. Gente que louva a Deus tira força de onde não tem força. Gente que louva a Deus vai sair daqui parecendo que as cataratas do Iguaçu estão aqui dentro de você, ó. Tem um barulho de água aqui dentro. Gente metida, madura, não louva a Deus mais. Só gente que manteve a fé inocente e que manteve o coração de menino, de criança. Gente que é descomplicada. Gente que é especialista em Deus, não louva a Deus. Deus não seleciona almas por títulos aqui. A alma do pastor, a alma do presbítero, a alma do apóstolo, a alma do reverendo. Não, aqui tudo é alma, irmão. Todo mundo é alma para Deus. Deus chama pelo nome. Todo mundo aqui é alma. Sabe, por que ele substitui a palavra força por louvor? Porque no vocabulário de Deus, força e louvor é a mesma palavra. Gente que acorda grata, gente que acorda oferecendo para Deus o seu melhor louvor. Por isso que a música diz: então louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está devendo, louve. Está sem dinheiro, louve. Casamento está ruim, louve. Irmão, tem um ditado que diz o seguinte, eu coloquei aqui. O ditado diz que quem canta, os males o quê? Mas eu conheço muito cantor atormentado. Muito cantor, mas quem canta os males espanta. Mas tem um monte de cantor apavorado. Um monte. Mas quem louva não. Quem louva tem força. Quem louva levanta as mãos e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei as minhas forças no Deus da minha salvação. Quem louva é forte. Quando Jesus está no ambiente, Ele produz um ambiente de louvor e de renovação de força. Você vai sair daqui com a força de um boi selvagem para caminhar na direção daquilo que Deus te chamou. Mas quem faz isso é só gente que é menina, descomplicada. Gente que não está observando nada, vendo defeito em nada. Gente que veio só para se encontrar com Jesus. É gente que não usa disfarce de maturidade.
É gente que não quer ser especialista em Deus. É gente que não quer ser especialista, sabe de nada. É gente que só quer, sabe, eu sou dele e ele é meu. Não, conhecer é bom, a gente precisa conhecer. Conhecimento é útil, é válido, é bíblico. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Mas Amós era um vaqueiro. Amós era um vaqueiro. Jeremias era um menino. Davi era um pastor lá no fundo do mato, esquecido pelos irmãos. E o que ele sabia era que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu sou inocente para acreditar nisso. Eu sou descomplicado para acreditar nisso. Eu não quero uma explicação científica para acreditar nisso. Se você é alguém que estuda, estude muito, leia muito, procure muito. Esse é o meu objetivo nos próximos anos da minha vida. Me dedicar ao ministério da palavra, estudar e aprender para poder repartir, dar movimento para tudo isso. Mas quando Jesus chega no templo, irmão, ali é lugar de revelar minha cegueira. Ali não é lugar de fingir que eu não manco. Não é lugar de fingir que eu enxergo. Não é para o tempo que eu vou, não é para o pastor que eu vou. Não é para o louvor, não é para o evento, é para ele. E quando eles foram para ele, eu não sei em quantos lugares você já congregou, eu não sei em quantas igrejas você já teve. Mas de uma coisa eu sei: se você for para ele, essa noite vai ser diferente na sua vida. Se você for para ele, ele te toca. Se você for para ele, ele te ajusta. Se você for para ele, você vai orar e vai ter fé para acreditar que as suas orações serão respondidas. Se você for para ele, você vai apresentar para ele onde dói e você vai obter cura. Se você for para ele, o seu coração vai se tornar como um coração de um menino. E desse menino que oferece esse coração e essa devoção e esse sonho mais maluco para ele, ele vai tirar a força de você, ele vai extrair um perfeito louvor de você. E mesmo que você esteja fraco, você vai ser forte. Você vai sair daqui hoje forte. E quando Paulo diz isso, por mais antagônico que seja isso, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Sabe o que ele está dizendo? Que eu nunca vou parar de andar, que o meu processo nunca vai ser interrompido, que quando eu estiver fraco eu vou continuar andando, ele vai me fazer forte para continuar caminhando. E quando você estiver fraco, esse ambiente de louvor vai renovar suas forças, vai trazer você, sabe, para o lugar do sonho, para o lugar da fé, para o lugar da devoção, para o lugar da rendição, para o lugar de ser tocado por ele. Feche seus olhos, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor.